nessa quarta-feira, hoje terminando o livro de Deuteronômio, dos capítulos 27 a 34. É uma leitura mais longa, tá bom? E nós hoje terminamos os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha que interessante, chamado Pentateuco, que são os livros das leis de Israel, tudo aquilo que Deus pediu ao povo hebreu estar fazendo. Então hoje nós terminamos o 5º livro da Bíblia, Deuteronômio, tá bom? Vamos lá, começando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Dá-nos perseverança na leitura e na escuta da palavra de Deus. Retira tudo aquilo que nos impede de entender a Tua palavra. Batiza-nos no Teu Santo Espírito, batiza-nos na Tua palavra, para que possamos cada dia mais ter sede e fome dessa Santa Palavra que nos dá vida, que nos transforma e nos cura. Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Senhor Jesus. Capítulo 27. Discursos complementares. Prescrição para a entrada em Canaã e primeiras maldições. Moisés e os anciãos de Israel deram ao povo a seguinte ordem: observareis todos os mandamentos que hoje vos prescrevo. Quando tiverdes passado o Jordão e entrado na terra que te dá o Senhor teu Deus, levantarás pedras grandes que revestirás de cal. Escreverás nelas o texto desta lei, depois que tiverdes passado e entrado na terra que emana leite e mel, terra que te dá o Senhor teu Deus, como prometeu a teus pais. Quando, pois, tiverdes passado o Jordão, levantareis essas pedras no monte Ebal, revestindo-as de cal, como hoje vos ordeno. Construirás ali um altar de pedras ao Senhor teu Deus, com pedras que o ferro não tenha tocado. Construirás, pois, o altar do Senhor teu Deus com pedras brutas e oferecerás nele holocaustos ao Senhor teu Deus. Oferecerás também sacrifícios pacíficos, dos quais comerá no mesmo lugar, alegrando-se diante do Senhor teu Deus. Escreverás nas pedras o texto completo dessa lei, em caracteres distintos e claros. Moisés e os sacerdotes levíticos dirigiram então a palavra a todo Israel nesses termos: guarda silêncio e ouve, ó Israel. Hoje te tornastes o povo do Senhor teu Deus. Obedece, pois, a sua voz e guarda os seus mandamentos e suas leis que hoje te prescrevo. No mesmo dia, Moisés ordenou ao povo o seguinte: quando tiverdes passado o Jordão, estarão sobre o monte Garizim, para abençoar o povo Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim, e sobre o monte Ebal, para amaldiçoar Ruben, Gade, Azer, Zabulon, Dan e Neftali. E os levitas tomarão a palavra e dirão em alta voz a todos os homens de Israel: maldito o homem que fabrica ídolo de madeira ou metal, abominação para o Senhor, obra de mão de artesão, e o erige, mesmo que seja em lugar escondido. E todo o povo responderá amém. Maldito que despreza o pai e a mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito que desloca o marco do vizinho, e o povo dirá amém. Maldito que desvia o cego do caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito que viola o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, e o povo dirá amém. Maldito que se deita com a mulher de seu pai, porque levanta a coberta do leito paterno, e todo o povo dirá amém. Maldito que pega com um animal qualquer, e todo o povo dirá amém. Maldito que se deita com sua irmã, filha de seu pai e de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito que se deita com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito que se oculta para matar o próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito que aceita gratificação para levar à morte o inocente, e todo o povo dirá amém. Maldito que não conserva as palavras dessa lei e não a cumpre, e todo o povo dirá amém. Bênçãos, capítulo 28. Se obedeceres fielmente à voz do Senhor teu Deus, praticando cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje te prescrevo, o Senhor teu Deus te elevará acima de todas as nações da terra. Essas são as bênçãos que virão sobre ti e te tocarão, se obedeceres à voz do Senhor teu Deus. Serás bendito na cidade e bendito nos campos. Será bendito o fruto de tuas entranhas, o fruto de teu solo, o fruto de teu gado, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas.
Benditas serão a tua cesta e a tua amassadeira. Serás bendito quando entrares e bendito quando saíres. O Senhor expulsará diante de ti todos os inimigos que te atacarem. Se vierem por um caminho contra ti, fugirão por 7 caminhos diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo, em teus celeiros e em todas as tuas obras, e te abençoará na terra que te há de dar o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará como um povo consagrado a Ele, como te jurou, contanto que observes suas ordens e andes pelos seus caminhos. Todos os povos da terra verão então que és marcado com o nome do Senhor e terão medo. O Senhor teu Deus te acumulará de bens, multiplicará o fruto de tuas entranhas, o fruto de teus animais, o fruto de tua terra, na terra que jurou a teus pais dar-te. O Senhor abrirá para ti as suas preciosas reservas, o céu, para dar a seu tempo a chuva necessária à tua terra e para abençoar todo o trabalho de tuas mãos. Assim, emprestarás a muitas nações, de nenhuma receberás emprestado. O Senhor te porá à frente e não na cauda. Estarás sempre no alto, jamais embaixo, contanto que obedeças às ordens do Senhor teu Deus, que hoje te prescrevo, que as observes e as ponhas em prática. E não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, de nenhuma das prescrições que hoje te dou, para seguires a outros deuses e dar-lhes culto. Maldições. Mas, se não obedeceres à voz do Senhor teu Deus, se não praticares cuidadosamente todos os seus mandamentos e todas as suas leis que hoje te prescrevo, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. Serás maldito na cidade e maldito nos campos, serão malditas tua cesta e tua amassadeira, será maldito o fruto de tuas entranhas, o fruto de teu solo, as crias de tuas vacas e de tuas ovelhas. Serás maldito quando entrares e maldito quando saíres. O Senhor mandará contra ti a maldição, o pânico e a ameaça em todas as tuas empresas, até que sejas destruída e aniquilada sem demora, por causa da perversidade de tuas ações e por me teres abandonado. O Senhor te mandará peste, até que ela te tenha apagado da terra em que vais entrar para possuí-la. O Senhor te ferirá de fraqueza, febre e inflamação, febre ardente, secura, carbúnculo e amarelão. Flagelos que te perseguirão até que pereças. O céu que está por cima de tua cabeça será de bronze, e o solo será de ferro sob os teus pés. Em lugar da chuva necessária à tua terra, o Senhor te dará pó e areia, que cairão do céu sobre ti, até que pereças. O Senhor fará com que te ponhas em fuga diante dos teus inimigos. Se marchares contra eles por um caminho, por 7 caminhos fugirá deles, e serás objeto de horror por todos os reinos da terra. Teu cadáver servirá de pasto a todas as aves do céu e a todos os animais da terra, sem que ninguém os expulse. O Senhor te ferirá de úlcera do Egito, de hemorroidas, de sarna e de outras doenças de pele incuráveis. O Senhor te ferirá de loucura, de cegueira e de botamento de espírito. Andarás a papadelas em pleno meio-dia, como o cego na escuridão. Fracassarás em tuas empresas e não cessarás de ser oprimido e despojado, sem que ninguém te defenda. Receberás uma mulher, mas outra possuirá. Construirás uma casa, mas não a habitarás. Plantarás uma vinha e não comerás os seus frutos. O teu boi será imolado sobre os teus olhos, mas tu não comerás dele. Teu jumento será arrebatado em tua presença e não te será jamais restituído. Tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, sem que ninguém te venha em socorro. Teus filhos e tuas filhas serão dados a um povo estrangeiro. Os teus olhos o verão e se consumirão de dor, esperando-os, mas a tua mão ficará impotente. Os frutos de tua terra e de teu trabalho serão comidos por um povo que não conheces, e serás sem cessar oprimido e esmagado. Enlouquecerás à vista de tudo o que teus olhos terão de ver. O Senhor te ferirá nos joelhos e nas coxas com uma úlcera maligna e incurável, e que se estenderá da planta dos pés ao alto da cabeça. O Senhor te levará a ti e ao teu rei, que tiveres sobre ti, ao meio de um povo que nem tu nem teus pais conheceram. Ali renderás culto a outros deuses, deuses de pau e de pedra. Serás objeto de pasmo, de ludíbrio e de mofa para todos os povos no meio dos quais te conduzir o Senhor. Lançarás
sementes em abundância nos teus campos, mas colherás pouco, porque o gafanhoto devastará tudo. Plantarás a vinha e dela colherás, mas não beberás vinho, nem nada colherás, porque o verme devorará tudo. Terás oliveiras em tuas terras, mas não terás óleo, porque as olivas cairão. Gerarás filhos e filhas, mas não serão teus, porque irão para o cativeiro. O besouro consumirá todas as árvores e todos os frutos de teu solo. O estrangeiro que vive no meio de ti se elevará cada vez mais, ao passo que tu descerás na mesma medida. Ele te emprestará, mas não tu a ele. Ele estará na frente e tu na cauda. Todas as maldições cairão sobre ti, te perseguirão e te alcançarão, até que sejas exterminado, porque não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, e não guardaste os mandamentos e as leis que ele te impôs. Serão para ti e para a tua raça como um sinal e prodígio para sempre, visto que não servistes ao Senhor com alegria e bom coração, na abundância em que viveste. Servirás na fome, na sede, na nudez, e na mais extrema miséria os inimigos que o Senhor enviar contra ti. Ele te porá no pescoço um jugo de ferro, até que sejas aniquilado. O Senhor suscitará contra ti, das extremidades da terra, uma nação longínqua, rápida como a águia, de uma língua bárbara e um rosto feroz, que não terá respeito pelo velho, nem piedade com o menino. Ela devorará o fruto de teus rebanhos e os frutos de teu solo, até que sejas aniquilado e nada te deixará, nem trigo, nem vinho, nem óleo, nem a cria de tuas vacas, nem os filhotes de tuas ovelhas, até a tua ruína. Ela te sitiará em todas as tuas cidades, até que desabe os teus mais altos e mais fortes muros, em que ponhas a tua confiança, em toda a terra que tiver dado o Senhor teu Deus. Comerás o fruto de tuas entranhas, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que o Senhor teu Deus te tiver dado. Tão grandes serão a angústia e a miséria a que te reduzirá o teu inimigo. O homem mais delicado de Israel, o mais mimoso, olhará com maus olhos o seu irmão. A mulher que repousa no seu seio e o que lhe resta ainda de filhos, não querendo repartir com nenhum deles a carne de seus filhos, da qual se alimentará ele mesmo, porque nada mais lhe restará no meio da miséria e da angústia, a que te reduzirá o teu inimigo em todas as tuas cidades. A mulher mais delicada dentre vós, a mais mimosa, que nem sequer tentava pousar na terra a planta dos pés, por causa de sua excessiva brandura e delicadeza, olhará com maus olhos o marido que repousava no seu seio, seu filho e sua filha, não querendo repartir com eles as secundinas saídas de seu ventre, e o filho que ela porá no mundo, porque em sua penúria de todas as coisas ela os terá comido ocultamente, no meio da miséria e da angústia, a que te reduzirá o teu inimigo em todas as tuas cidades. Se não cuidares de observar todas as palavras dessa lei, consignada nesse livro, em sinal de reverência pelo nome glorioso e temível de Javé teu Deus, o Senhor te ferirá, bem como a tua posteridade, com pragas extraordinárias, pragas grandes e permanentes, doenças perniciosas e pertináceas. Fará voltar contra ti todas as enfermidades do Egito que temias, e elas pegarão em ti. Além disso, o Senhor enviará contra ti, até que sejas exterminado, toda sorte de enfermidades e pragas que não estão escritas no livro desta lei. Vós que eres numerosos como as estrelas do céu, serei reduzidos a um punhado de homens, porque tu não obedecestes à voz do Senhor teu Deus. E assim, como o Senhor se comprazia em vos fazer bem e em vos multiplicar, assim se comprazerá em vos fazer perecer e em vos exterminar. Sereis arrancados da terra em que entrares para possuí-la. O Senhor te dispersará entre todas as nações, de uma extremidade à outra da terra, e ali renderás culto a outros deuses, deuses de pau e de pedra, que nem tu nem teus pais conheceram. Não haverá segurança para ti no meio desses povos, nem repouso para a planta de teus pés. O Senhor te dará ali um coração agitado, olhos lânguidos e uma alma desfalecida. A tua vida estará como em suspenso diante de ti. Terás pavores de noite e de dia, sem nenhuma certeza de viver. Pela manhã dirás: Oxalá que fosse a tarde. E à tarde dirás: Oxalá que fosse amanhã. Isso por causa do terror que possuirá o teu coração
e do espetáculo que terão de ver os teus olhos. O Senhor te reconduzirá em navios ao Egito, pelo caminho do qual eu te havia dito que não havereis mais. E ali, quando vós vos venderdes aos vossos inimigos como escravos e como escravas, não haverá ninguém que vos compre. Eis as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés que fizesse com os israelitas na terra de Moabe, além daquela que tinha feito com ele em Horebe. Capítulo 29. Discurso de Moisés para a renovação da aliança. Moisés convocou todos os israelitas e disse-lhes: Vistes tudo que o Senhor fez diante de vossos olhos no Egito, ao faraó, a sua gente e a sua terra, as grandes provas que se desenrolaram aos vossos olhos, esses sinais e extraordinários prodígios. Até o presente, porém, o Senhor não vos deu um coração que entenda, nem olhos que vejam, nem ouvidos que ouçam. Eu vos conduzi durante 40 anos pelo deserto, sem que vossas vestes se desgastassem sobre vós, nem os sapatos de vossos pés. Não comestes pão, nem bebestes vinho ou cerveja, para que reconhecesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Chegastes finalmente aqui, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, saíram contra nós para combater-nos, mas nós os vencemos. Conquistamos sua terra e a repartimos entre os Rubenitas, os Gaditas e a minha tribo de Manassés. Observareis, pois, as palavras dessa aliança e as poreis em prática, para seres bem-sucedidos em todos os vossos empreendimentos. Vós estáis hoje todos em presença do Senhor nosso Deus, vossos chefes, vossas tribos, vossos anciãos, vossos oficiais, todos os homens de Israel, vossos filhos e vossas mulheres, o estrangeiro que mora no acampamento, desde o cortador de lenha até o carregador de água, estai todos parentados na aliança do Senhor teu Deus, na aliança garantida com juramento que o Senhor teu Deus fez naquele dia contigo, a fim de fazer de ti e de seu povo, e ele próprio ser o teu Deus, como te prometeu e jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Não só convosco faço essa aliança garantida com juramento, faço-a também com todos os que estão aqui presentes entre nós diante do Senhor nosso Deus, e com todos os que não estão hoje aqui. Sabeis de que modo habitamos na terra do Egito, e conheceis nossas peregrinações entre os povos por entre os quais passastes, viste suas abominações e seus ídolos, infames de pau e de pedra, de prata e de ouro, que se acham entre eles. Não haja entre vós, homem ou mulher, família ou tribo, cujo coração se desvie hoje do Senhor nosso Deus, para oferecer culto aos deuses dessas nações. Não haja entre vós raiz que produza cicuta e absinto. Que ninguém, ao ouvir as palavras desse juramento, se lisonjeie no seu coração, dizendo: Eu terei paz, mesmo que me obstine em seguir as minhas inclinações, porque o que está saciado será arrastado contra o que tem sede. O Senhor não o perdoaria, mas sua cólera e sua indignação se inflamariam contra ele. Todas as maldições contidas nesse livro viriam sobre ele, e o Senhor apagaria o seu nome de debaixo dos céus. O Senhor o separaria para a sua desgraça de todas as tribos de Israel, conforme todas as maldições da aliança escritas nesse livro da lei. A geração vindoura, vossos filhos, que nascerem depois de vós, e o estrangeiro que vier de uma terra distante, perguntarão, à vista dos flagelos e das calamidades com que o Senhor tiver afligido essa terra, à vista do enxofre, do sal e desse solo abrasado, inculto e estéril, onde não cresce erva alguma, a semelhança da destruição de Sodoma e Gomorra, de Adama e de Seboim, que o Senhor devassou em sua cólera e em seu furor. Todas essas nações perguntarão: por que fez assim o Senhor a essa terra? E de onde vem o ardor de tamanha cólera? E responderão: é porque abandonaram a aliança que o Senhor, o Deus de seus pais, tinha feito com eles quando os tirou do Egito, e serviram outros deuses, adorando deuses que não conheciam, e que o Senhor não lhes tinha indicado. A cólera do Senhor acendeu-se contra essa terra, e ele mandou sobre ela todas as maldições escritas neste livro. O Senhor, em sua cólera, seu furor e sua indignação, arrancou-os de sua terra e os exilou para uma terra estranha, como se vê hoje. O que está oculto pertence ao Senhor nosso Deus. O que foi revelado é para nós e para nossos filhos para sempre,
a fim de que ponhamos em prática todas as palavras dessa lei. Capítulo 30. Promessas e ameaças. Quando, pois, tiverem acontecido todas essas coisas e postas diante de ti a bênção ou a maldição, se tu as tomares a peito no meio de todas as nações entre as quais o Senhor teu Deus te tiver espalhado, e voltares então para o Senhor, e obedeceres a sua voz de todo o teu coração, de toda a tua alma, tu e teus filhos, conformando-vos a tudo que hoje vos ordeno, então o Senhor teu Deus reconduzirá teus cativos e terá piedade de ti, e te ajuntará de novo do meio das nações, entre as quais te houver espalhado. Ainda que os teus exiliados se encontrassem na extremidade dos céus, dali te tiraria o Senhor teu Deus, e ali mesmo iria ele buscar-te. O Senhor teu Deus te reconduzirá à terra que possuíam os teus pais, e te dará a sua possessão, e te fará prosperar e multiplicar mais que os teus pais. O Senhor teu Deus te circuncidará o coração e o de tua descendência, para que ames o Senhor de todo o teu coração e de toda a tua alma, a fim de que possas viver. O Senhor teu Deus fará cair todas essas maldições sobre os teus inimigos e sobre aqueles que te perseguem com ódio. Tu, porém, voltarás a ouvir a voz do Senhor e porás em prática todas as ordens que hoje te prescrevo. O Senhor teu Deus te encherá de bens em todas as obras de tuas mãos, os frutos de tuas entranhas, no fruto de teus animais e nos produtos de teu solo, porque o Senhor se comprazerá de novo em fazer-te feliz, como se comprazia no tempo de teus pais. Contanto, que obedeças à voz do Senhor teu Deus, observando seus mandamentos e seus preceitos escritos nesse livro da lei, e que voltes para o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. O mandamento que hoje te dou não está acima de tuas forças, nem fora de teu alcance. Ele não está nos céus para que digas: quem subirá ao céu para não buscar e não o fazer ouvir para que o observemos? Não está tampouco de outro lado do mar para que digas: quem atravessará o mar para que não o buscar e não o fazer ouvir para que observemos? Mas essas palavras estão perto de ti, na tua boca e no teu coração, para que possas cumprir. Olha que hoje ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Manda-te hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes seus caminhos, observes seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vivas e te multipliques, e que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Se porém o teu coração se afastar, se não obedeceres, se te deixares seduzir para te prostrares diante de outros deuses e adorá-los, eu te declaro nesse dia: perecereis seguramente, e não prolongareis os vossos dias na terra que ides entrar para possuí-la ao passar o Jordão. Tomo hoje por testemunhas o céu e a terra contra vós. Ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele, porque essa é a tua vida e a tua longevidade dos teus dias na terra que o Senhor jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, teus pais. Capítulo 31. Adeus e morte de Moisés. Josué, sucessor de Moisés. Moisés dirigiu ainda a todo Israel o discurso seguinte: eis-me hoje com a idade de 120 anos, não posso mais ir e vir, e o Senhor disse-me que eu não poderia passar o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti Ele mesmo, exterminará essas nações para que possuas a sua terra, e Josué vos conduzirá como declarou o Senhor. O Senhor fará esses povos como fez a Seom e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra aniquilando-os. O Senhor vos entregará e vos tratareis exatamente como vos ordenei. Coragem e sede fortes. Nada vos atemorize e não os temais, porque é o Senhor vosso Deus que marcha à vossa frente. Ele não vos deixará nem vos abandonará. Moisés chamou em seguida Josué e disse-lhe em presença de todo Israel: mostra-te varonil e corajoso, porque entrarás com esse povo na terra que o Senhor jurou a seus pais dar-lhes, e a repartirás entre eles. O Senhor mesmo marchará diante de ti e estará contigo, e não te deixará nem abandonará. Nada temas e não te amedrontes. Moisés escreveu essa lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, bem como a todos os anciãos de Israel, dando-lhes esta ordem:
ao fim de cada 7 anos, no ano da remissão por ocasião da festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier apresentar-se diante do Senhor vosso Deus, no lugar escolhido por ele, tu farás a leitura dessa lei, e todo o povo israelita juntará todo o povo no mesmo lugar, homens, mulheres, crianças e estrangeiros que habitam em tuas cidades, para que, ouvindo essa leitura, aprendam a temer o Senhor vosso Deus e ponham cuidadosamente em prática todas as prescrições dessa lei. Seus filhos que delas não tiverem conhecimento, as ouvirão e aprenderão a respeitar o Senhor vosso Deus em todo o tempo que viverdes nessa terra, cuja posse hei de tomar-vos ao passar o Jordão. O Senhor disse a Moisés: aproxima-se o dia de tua morte. Chama Josué e apresentai-vos na tenda de reunião, para que eu lhe dê minhas ordens. Apresentaram-se, pois, Moisés e Josué na tenda de reunião. E o Senhor apareceu ali na coluna de fumaça, a qual parou a entrada do pavilhão. O Senhor disse a Moisés: eis que vais repousar com seus pais, e esse povo irá prostituir-se aos seus deuses estrangeiros, entre os quais vais habitar. Ele me abandonará e violará a aliança que fiz com ele. Naquele dia, o meu furor se acenderá contra esse povo. Eu o abandonarei e esconderei a minha face, e ele será devorado. Uma multidão de males e angústias virá sobre ele, e o que lhe fará dizer: é certamente porque meu Deus não está mais comigo que me vêm todos esses males. Eu, porém, ocultarei completamente a minha face naquele momento, por causa do mal que fez o povo seguindo outros deuses. E agora, escrevei esse cântico, ensinai-os aos israelitas e ponde-o nos seus lábios, para que me sirva de testemunho contra eles. Com efeito, quando eu estiver introduzido na terra que mana leite e mel, que prometi a seus pais lhe dar, depois que tiverem comido, e se tiverem saciado e engordado, e se voltarem para outros deuses, e lhes renderão culto, desprezando-me e violando a minha aliança. Depois que tiverem caído sobre eles muitos males e angústias, deporá contra eles esse cântico, e seus descendentes repetirão de memória. Eu conheço as disposições que animam esse povo desde o presente, antes mesmo que o tenha introduzido na terra que lhe dei e jurei dar. Nesse mesmo dia, Moisés redigiu o cântico e ensinou aos israelitas. O Senhor deu a Josué, filho de Num, as seguintes ordens: mostra-te varonil e corajoso, porque tu introduzirás os israelitas na terra que lhes jurei dar, e estarei contigo. Quando Moisés acabou de escrever todo o texto dessa lei, deu aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor essa ordem: tomai esse livro da lei e colocai-a ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para aí servir de testemunho contra ti. Porque conheço teu espírito de revolta e sei que tens a cerviz dura. Se hoje que ainda estou vivo no meio de vós, sois rebeldes ao Senhor, quanto mais o sereis depois da minha morte. Reuni junto de mim todos os anciãos de vossas tribos e vossos magistrados, para lhes dirigir essas palavras, e tomarei o céu e a terra como testemunhas contra eles. Pois sei que depois de minha morte vos corrompereis certamente e vos desviareis do caminho que vos tracei. Sei que virão males sobre vós no decorrer dos tempos, porque fareis o mal aos olhos do Senhor, irritando com o vosso proceder. Então pronunciou Moisés até o fim esse cântico em presença da Assembleia. Capítulo 32. Cântico de Moisés. Estai atentos ao céu, eu vou falar, e a terra ouça as palavras de minha boca. Derrame-se como chuva a minha doutrina, espalhe-se como orvalho a minha palavra, como aguaceiro sobre os campos verdejantes, como chuvarada sobre a relva, porque vou proclamar o nome do Senhor, da glória a nosso Deus. Ele é o rochedo perfeito e a sua obra, justos todos os seus caminhos. É Deus de lealdade, não de iniquidade, ele é justo, ele é reto. Pecaram contra ele, já não são seus filhos, mas raça degenerada, geração perversa depravada. É assim que agradeceis ao Senhor, povo frívolo e insensato? Não é ele, teu pai, teu criador, que te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias antigos, considera os anos das gerações passadas. Interroga teu pai e ele te contará, teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo dividia os povos e dispersava os filhos dos homens, fixou limite aos povos segundo o número dos filhos de Deus. Entretanto, a parte do Senhor era seu povo, Jacó a porção de sua herança.
Em terra deserta o encontrou entre bramidos e regiões isoladas, e o cercou de cuidados e o acalentou, e o guardou como a menina dos seus olhos. Tal a águia vigilante sobre o ninho, voando sobre os filhotes, ele estendeu as asas e o tomou e o transportou sob sua plumagem. Só o Senhor foi o seu guia, nenhum outro Deus estava com ele. Fê-lo galgar as alturas da terra, alimentou com frutos do campo, deu de beber mel da rocha, óleo de pedra duríssima, a manteiga das vacas, o leite das ovelhas, a carne gorda dos cordeiros, dos carneiros, de Bazã e dos cabritos com a fina flor do trigo, e bebeste como vinho puro o sangue das uvas. Todavia, Jerusalém engordou e recalcitrou. Estás gordo, robusto, vigoroso, e abandonou Deus que o criou e desprezou o rochedo de sua salvação. Provocaram-lhe o ciúme com deuses estranhos, irritaram-no com abominações, sacrificaram a gênios que não são Deus, a divindades desconhecidas, novas, recém-chegadas, que vossos pais não veneraram. Abandonastes o rochedo que te gerou e esquecestes Deus que te formou. Ao ver tais coisas, o Senhor indignou-se com seus filhos e suas filhas e disse: Vou ocultar-lhes o meu rosto e ver o que lhes sucederá, pois são uma geração perversa, filhos sem lealdade. Excitaram meu ciúme com coisas que não são Deus, magoaram-me com suas idolatrias. Também eu excitarei o seu ciúme com gente que não constitui um povo, e os magoarei com uma nação insensata. Sim, acendeu-se o fogo da minha cólera, que arde até o mais profundo da habitação dos mortos. Devora a terra e os seus produtos, e consome os fundamentos das montanhas. Acumularei desgraça sobre eles, contra eles esgotarei minhas flechas. Serão extenuados pela fome, devorados pela febre e pela peste mortal. Incitarei contra eles o dente das feras e o veneno dos animais que rastejam pelo chão. Fora, a espada a semear a orfandade, dentro, um pavor de estarrecer, tanto adolescente como a jovem, tanto o menino do peito como o ancião. Eu teria prometido reduzi-los a pó, apagar sua lembrança no meio dos homens, como não temesse favorecer os insultos do inimigo, e que seus adversários, iludindo-se, viessem a exclamar: Poderosa é nossa mão, não foi o Senhor quem fez tudo isso, porque é uma nação insensata, desprovida de inteligência. Se fossem sábios, compreenderiam o discernimento aquilo que os espera. Como poderia um só homem perseguir 1000 e dois pôr em fuga 2000? Se seu rochedo não estivesse fendido, se o Senhor não os tivesse entregado? Porque o rochedo deles não é o nosso rochedo, disse os nossos inimigos, são testemunhas. Suas videiras são das plantações de Sodoma e dos terrenos de Gomorra. Suas uvas são venenosas, seus cachos amargosos. O seu vinho é veneno de serpente, o mais temível veneno de cobra. Eis uma coisa que está guardada comigo, consignada nos meus segredos. A mim pertence a vingança e as represálias, para o instante que seu pé resvalar. Porque está próximo o dia de sua ruína e o seu destino se precipita. O Senhor fará justiça a seu povo e terá compaixão dos seus servos. Ao ver os extenuados, desfeitos, tanto escravo como homem livre, dirá: Onde estão os meus deuses, o rochedo em que confiavam? Que comiam a gordura de seus sacrifícios e bebiam o vinho de suas libações? Levante-se para vos socorrer, sejam eles vossos abrigo. Reconheci agora somente eu sou Deus, e não há outro além de mim. Eu extermino a chama a vida e firo e curo, e não há quem o arranque de minha mão. Levanto a minha mão para o céu e digo: tão certo como eu vivo eternamente, quando afiar a minha espada reluzente e tomar a minha aljava, me vingarei dos meus inimigos e darei a paga aos que me odeiam. Embriagarei de sangue as minhas flechas, minha espada se saciará de carne, do sangue das vítimas e dos prisioneiros, das cabeças dos chefes inimigos. Louvai, ó nações, o seu povo, porque vingará o sangue de seus servos, tornará a vingança dos seus adversários e se purificará sua terra e seu povo. Moisés, juntamente com Josué, filho de Num, veio e proferiu todas as palavras desse cântico aos ouvidos do povo. Quando acabou de proferir todas as palavras, e todo Israel, disse-lhes: Aplicai os vossos corações a todos os preceitos que hoje vos dou. Prescrevei-os a vossos filhos, a fim de que pratiquem cuidadosamente todas as palavras dessa lei. Ela não é para vós coisa de somenos importância, mas é vossa própria vida.
É por ela que prolongareis os vossos dias na terra que ides possuir depois de passardes o Jordão. Moisés no Monte Nebo. Nesse mesmo dia, o Senhor disse a Moisés: sob a montanha de Abarim, o Monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e contempla a terra de Canaã, cuja posse dou aos filhos de Israel, morrerás sobre essa montanha que vais subir, e serás reunido aos teus, como teu irmão Araão morreu sobre o Monte Hor, e foi reunido aos seus. Porque pecastes contra mim no meio dos israelitas, nas águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Sim, e não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Verás, pois, defronte de ti a terra que te darei aos israelitas, mas não entrará nelas. Faltam 2 capítulos, tá bom, gente? Hoje é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais de paciência, tá bom? Capítulo 33. Bênção às tribos. Eis a bênção que Moisés, o homem de Deus, pronunciou sobre os israelitas antes de morrer. O Senhor veio do Sinai e levantou para ele de Seir, resplandeceu no monte Farã e chegou de Meribá de Cádiz, dos suas encostas das montanhas. Sim, ele ama os povos. Todos os seus santos estão ao abrigo da sua mão. Estão sentados a seus pés para receber as suas palavras. Moisés nos prescreveu uma lei, herança da Assembleia de Jacó. Houve um rei em Jerusalém, quando se reuniram os chefes do povo com os tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra jamais, e não seja reduzido a um punhado de homens. Para Judá, eis o que disse: ouvi, Senhor, a voz de Judá, guiai ao seu povo, enquanto suas mãos combatem por ele, vinde proteger-eles contra os inimigos. Para Levi, disse: dai vossos tumim e vossos urim ao homem que vos é fiel, a quem provastes em Massá, com que questionaste junto às águas de Meribá. Quem diz a seu pai e sua mãe, não os tem em consideração, que não reconhece seus irmãos e ignora seus filhos, eles observam a vossa palavra e guardam a vossa aliança. Ensino vossos preceitos a Jacó e a vossa lei a Israel. Apresente um incenso ao vosso olfato e o holocausto sobre o vosso altar. Abençoai, Senhor, sua obra e aceitai o trabalho de suas mãos. Fere as costas dos seus agressores e seus inimigos, para que não mais consigam levantar-se. Para Benjamim disse: querido do Senhor, habita junto dele com segurança. O Altíssimo o protege sempre, repousa entre os seus ombros. Para José disse: sua terra é abençoada pelo Senhor com os dons do céu e do orvalho, com os dons das fontes que brotam das profundezas, com os melhores frutos do sol, os melhores frutos de cada mês, as primícias dos montes antigos, o que há de melhor nas colinas eternas, os frutos excelentes da terra e tudo o que ela contém. Possa o favor daquele que habitou na sarça repousar sobre a cabeça de José, sobre a fronte do eleito entre os irmãos. Glória a esse touro primogênito. São chifres de búfalo os seus chifres. Com eles agride todos os povos até os confins da terra. Tais são as miríades de Efraim, tais os milhares de Manassés. Para Zabulon disse: sê feliz, Zabulon, nas tuas caminhadas, e tu, Isacar, nas tuas tendas. Convocarão os povos à montanha para aí oferecerem sacrifícios justos, porque soberão as riquezas do mar e os tesouros ocultos na areia. Para Gade disse: bendito seja quem dilatar Gade. Ele se agacha como uma leoa e despedaça braço e cabeça. Escolheu para si as primícias da terra, porque ali estava a porção do chefe. Avança à frente do povo, cumprindo a justiça do Senhor e seus juízes com Israel. Para Dan disse: Dan é um leãozinho que salta de Bazã. Para Neftali disse: Neftali, saciado de delícias, cumulado de bênçãos do Senhor, toma posse do mar e do sul. Para Aser disse: bendito seja Aser entre todos os filhos, seja favorito de seus irmãos e mergulhe os pés no óleo. Teus ferrolhos serão de ferro e bronze, e tua segurança durará toda a tua existência. Ninguém como o Deus de Jerusalém, o Deus dos tempos antigos, que é teu refúgio, o teu apoio e os seus braços eternos, que para te socorrer cavalga ao céu e as nuvens majestosas, expulsa o inimigo de diante de ti e te dizem: extermina. Israel habita em segurança. A fronte de Jacó corre na solidão, numa terra de trigo e de vinho, o céu destilha-lhe o orvalho. Tu és feliz, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor? Escudo que te protege, espada que te engrandece? Teus inimigos virão adular-te, mas tu pisarás por cima dele.
e terminando hoje o capítulo 34, terminando o livro de Deuteronômio, morte de Moisés. Subiu Moisés das planícies de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Fasga, defronte de Jericó. O Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Galaade até Dan, todo o Neftali, a terra de Efraim e de Manassés, todo o território de Judá até o mar ocidental, o Neguebe, a planície do Jordão, o vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Segor. O Senhor disse-lhe: Eis a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó dar à sua posteridade. Viste-a com seus olhos, mas não entrarás nela. E Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, como o Senhor decidira. E ele o enterrou no vale da terra de Moabe, defronte de Bet-Fegor, e ninguém jamais soube o lugar de seu sepulcro. Moisés tinha 120 anos no momento de sua morte. Sua vista não se tinha enfraquecido, e o seu vigor não tinha abalado. Os israelitas choraram-no durante 30 dias nas planícies de Moabe, e passado esse tempo, acabaram-se os dias de pranto consagrados ao luto por Moisés. Josué, filho de Num, ficou cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés lhe tinha imposto as suas mãos. Os israelitas obedeceram-lhe, assim como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Não se levantou mais em Israel profeta comparável a Moisés, com quem o Senhor conversava face a face. Ninguém o igualou. Quanto a todos os sinais e prodígios que o Senhor o mandou fazer na terra do Egito, diante do faraó, de seus servos e de sua terra, nem quanto a todos os seus feitos, as terríveis ações que ele operou sob os olhos de todo Israel. E aqui nós terminamos essa leitura, agradecendo a Deus pela perseverança desses 5 livros que nós já lemos, que são chamados Pentateuco, né? Que são as leis de Israel, e que amanhã nós começamos o livro de Josué. É lindo o livro de Josué, vocês vão gostar muito, e nós vamos estar perseverando na leitura da palavra de Deus, que tem poder de transformar nossas vidas, tá bom? Um bom dia para você, Deus te abençoe.